nós. A gente vai começar falando justamente do Mercosul. Se fosse aula de química, se a gente fosse falar da alquimia desse Mercosul, a gente já está falando de uma mistura como óleo e água. Não dá, né? Não mistura. Foi exatamente a cena que a gente teve hoje como destaque do Mercosul, da primeira visita oficial do presidente Lula à Argentina, esse encontro com Javier Milei, o presidente do país, que passa a presidência do Mercosul para o Brasil, fazendo críticas ao Mercosul, enquanto Lula fazia exatamente o oposto, defendia a relevância e a importância do Mercosul como um bloco que, segundo o presidente brasileiro, fortalece a todos. E, na visão de Javier Milei, fez exatamente o contrário. Dificultou vários setores da economia, a vida de vários setores da economia, não fortaleceu o bloco como a gente havia como era a proposta do Mercosul. A gente separou para vocês 2 trechinhos, né, Renan, do que disse o presidente Lula e também do que disse Javier Milei, para a gente falar aí dessa mistura que, na verdade, eles não se misturaram, eles fizeram um discurso oposto ao outro, para a gente compartilhar depois e debater com Túlio Amâncio, que é o nosso enviado especial a Buenos Aires. O presidente Lula diz que estar no Mercosul protege os países que integram esse bloco. O Brasil assumiu, né, hoje a presidência, por isso o Lula esteve lá para fazer essa passagem. Na reunião de cúpula em Buenos Aires, Lula defendeu como prioridade fortalecer o comércio dentro do bloco e também com parceiros externos. Vamos acompanhar. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Atestei esse interesse pessoalmente nos contatos que mantive com líderes de diversas regiões. Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia em um contexto cada vez mais polarizado. A presidenta brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Bom, e o presidente da Argentina, Javier Milei, também falou, e aí a Adriana falou, né, dessa mistura aí, ou a não mistura entre água e óleo, foi na direção contrária. O presidente da Argentina fez um apelo aos países do Mercosul pedindo reformas que promovam uma maior liberdade comercial. Caso contrário, segundo Javier Milei, ele fez uma advertência ali que a Argentina vai seguir o caminho próprio, ou seja, sair do bloco. Vamos acompanhar. Nós buscamos uma inércia construtiva e propusemos que podemos fazer um esquema comercial e regulatório muito mais livre, sem a cortina de gelo que estamos submetidos hoje. Cada país pode ter autonomia para aproveitar e fazer cooperações. Hoje temos limitações que enfrentamos, então estamos propondo caminhos para mudar isso. Porque devemos trazer mudanças para as nossas estruturas rígidas, mas sabemos a diferença entre falar e fazer, e é muito mais fácil exigir do que propor coisas concretas. Só uma correção na fala do presidente da Argentina, quando a gente traduziu como cortina de gelo, na verdade a tradução é cortina de ferro, que ele disse. E o contexto é de que o Mercosul, na visão de Milei, acabou representando um muro que acabou prejudicando vários setores da economia em vez de propiciar o crescimento desses setores. Milei prega autonomia, liberdade para os países membros, Lula prega a união. Túlio Amâncio acompanhou de pertinho os bastidores desse encontro e tem aqui para a gente as informações. Boa tarde, Túlio, bem-vindo. Passando frio aí em Buenos Aires também, né? É um pouquinho, viu, gente? Agora 3 graus em Buenos Aires. A sensação é de 0, tá? Boa tarde para você, Adriana. Boa tarde ao Renan, a todo mundo que está entre nós. Não é exagero dizer que tem um racha no Mercosul, tá? De um lado tem o Milei e o Santiago Peña, presidente paraguaio. Do outro tem o presidente Lula e o Xamando Orsi, presidente do Uruguai. E o Luiz Arce, presidente da Bolívia, pendendo mais para o lado de Xamando e de Lula. Essa é a leitura dos diplomatas, dos negociadores aqui.
E eles entendem que, apesar dessa fala de Milei, né, nesse sentido de, olha, é meio cada um por si, é melhor, tal, vamos tentar ver se a gente flexibiliza mais isso, não vamos deixar o Mercosul fazer com que os países fiquem atados para fazer essa negociação apenas juntos. Na prática, esse Mercosul, durante a presidência pro-tempore da Argentina, ele saiu com resultados considerados muito bons para o bloco. Por exemplo, o acordo Mercosul-EFTA, de livre comércio. O EFTA é um bloco dentro de outro bloco, é um bloco de 4 países dentro do bloco da União Europeia, entre eles Liechtenstein e Suíça, são 4 países. Isso era visto com importância secundária por Milei, mas os diplomatas que atuam nas negociações são técnicos e entendem que isso é importante. Então, isso eu chamo a atenção de vocês. Conversando com diplomatas brasileiros e argentinos, eles dizem, olha, uma coisa é o que o Milei diz, outra coisa é o que a gente negocia e faz na prática. Muita coisa também é bravata para o público que elegeu o Milei, para a pessoa que gosta desse discurso, né, nacionalista, no sentido mais, digamos assim, ufanista, o Milei fala para esse público. Do outro lado, se você for ver como o bloco agiu durante a presidência pro-tempore da Argentina, agiu conforme mais a linha do discurso do presidente Lula, né? Dizendo que os países devem agir de forma unida, que eles se protegem, que o multilateralismo é importante, e Lula chamou a atenção para o que vai ser destaque durante essa gestão dele à frente do Mercosul pelos próximos 6 meses. Ele disse que vai tratar de combate ao crime organizado, a proteção do meio ambiente, mas o ponto o foco 01 do governo, da presidência pro-tempore do governo Lula, vai ser arrematar, fechar de vez esse acordo de livre comércio com a União Europeia. Às vezes as pessoas ficam até perdidas. Nossa, em que página que a gente está disso? Porque está tanto tempo falando sobre isso. Há um ano, esse acordo, no final do ano passado, na verdade, esse acordo foi anunciado, mas tem muitas questões burocráticas, tradução para diversos idiomas, aprovação dos congressos, dos parlamentos, dos países também na Europa, a França colocando muita dificuldade. Então, o Lula promete e acredita que vai dirimir todos esses problemas aí durante esses próximos 6 meses e vai, de fato, concluir o acordo da União Europeia. Volto com vocês. Túlio, rapidamente para a gente concluir, só um ponto que eu queria destacar da fala do presidente Lula. A gente está ali no prazo limite para os Estados Unidos darem uma resposta. Até agora não responderam à proposta comercial do governo brasileiro em relação à guerra de tarifas. Aquele prazo de uma trégua de 90 dias na guerra tarifária está vencendo agora no próximo dia 9. E o presidente Lula usou também esse discurso aí hoje em Buenos Aires para dizer e pregar uma aproximação com a Ásia, com China, Japão, com Vietnã. Citou alguns países do Oriente, dizendo que é necessária essa aproximação, claramente nesse contexto em que, por enquanto, a resposta americana não veio para a solicitação brasileira de que não haja essa guerra tarifária, né? Os diplomatas nem acreditam que essa resposta virá. É bem provável que o Brasil acione a Organização Mundial do Comércio, a OMC, apesar de que a OMC apresenta uma série de dificuldades, porque os Estados Unidos deixou o órgão basicamente travado, porque faltam indicações, falta dinheiro para a OMC, então sabe-se lá se vai ser de fato efetivo. Então, enquanto isso, o Brasil busca, junto com o Mercosul, novos parceiros, está olhando para a Ásia, está olhando para os Emirados Árabes, a expectativa também de fechar um acordo Mercosul-Emirados Árabes durante essa gestão do presidente Lula à frente do Mercosul também, Adriana e Renan. Obrigada, bom trabalho. Reportagem completa do Túlio Amâncio, logo mais no Jornal da Band. Valeu, Túlio. Obrigado. Bom trabalho aí para você. Até lá, valeu. Valeu.